A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 125 e o título diz assim, ó: A segurança do povo de Deus, canção de peregrinos, né? A nossa segurança está em Deus, no Senhor Jesus, né? A nossa proteção, livramento, né? Está no nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Libertador, Jesus Cristo. O salmista, ele escrevendo, ele diz no Salmo 125, o versículo 1: Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Os maus, né? Não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal, né? Ó Senhor Deus, ser bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quanto castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nesta madrugada e para todos sempre, né? Então, se os maus, meu querido, meu irmão, governarem para sempre, até os bons, né, começariam a praticar o mal, influenciado pelos governantes mau e perversos. Mas a palavra de Deus está nos ensinando aqui que eles governam por um pouco de tempo. Os maus governam por um tempo. Porque a maldade que eles praticarem, a perversidade, vai chegar um dia que eles mesmos vão colher as suas maldades, né? Eles não vão prevalecer governando para sempre. Porque o governo do mal é pelo tempo, né? Nós temos visto tantas maldades, né, praticadas por aqueles que são governantes, por aqueles que foram constituídos para praticar o bem, para fazer o que é bom, para governar com justiça. Mas infelizmente se desviaram da verdade, né? Praticando a maldade, a perversidade contra o mais humilde, contra o mais vulnerável, né? Por se acharem donos da verdade, por se acharem imbatíveis, né? Por se acharem, por terem cargos elevados, poderes transitórios, acham que estão acima de Deus e não estão, meu irmão. Porque diz a palavra do Senhor que Deus está no controle de todas as coisas. E os maus, com certeza, a cova que eles cavarem, eles mesmos vão cair nelas, né?
as maldades deles, as perversidades, Deus trará justiça na vida daqueles que vivem na prática da maldade e da perversidade. Só tem dois caminhos para ele. Ou eles se arrependem e param de praticar o mal, a perversidade, ou simplesmente a ira de Deus, virá sobre eles, como está escrito na palavra do Senhor, que aqueles que cavam a cova contra o seu próximo, eles mesmos cairão nelas, As maldades que eles estão praticando, eles mesmos vão colher. Como diz aqui a palavra do Senhor, o versículo 1 do Salmo 125, aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre, Deus é quem nos guarda, é quem nos livra, é quem livra os seus, a sua igreja, o seu povo, os seus servos, os seus filhos. Por mais que sejam perseguidos, humilhados, rejeitados, abandonados, caluniados, defamados, Deus está ao redor do seu povo. E Deus os livrará de todas as maldades. O versículo 3, os maus não governarão para sempre. Os maus não governarão para sempre. Pode ficar certo, meu amigo, meu irmão, que os maus e os perversos não governarão para sempre. Vai chegar o dia que Deus fará justiça sobre a vida daqueles que Deus permitiu, ser autoridades, terem autoridade para e até o poder de praticar o que é bom e do que é certo, mas em vez disso eles praticam injustiça, maldades e perversidade contra o povo. Vai chegar o dia que Deus também fará essa pessoa, este governante, colher as suas maldades. A terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal, Você já pensou? Você que é um cidadão de bem, uma pessoa de bem, que teme a Deus, que procura agradar a Deus, aguardar a palavra de Deus, que pratica o bem diante dos olhos de Deus e do seu próximo. Visse só a prática da maldade, os governantes praticando maldade, perversidade contra o seu próximo, contra a nação, contra o povo. E você acha que Deus permitirá que isso seja perpetuamente? Não, tem um prazo de validade para a prática da maldade, Vai chegar o dia que Deus vai colher, Deus fará essa pessoa colher as suas maldades, seja ela grande ou pequena, seja ela pessoas que têm autoridade ou não. Todos eles ou elas que vivem na prática da maldade, o Senhor fará colher as suas semeaduras das suas maldades. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, enquanto castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Olha só, Porque vai chegar um momento que aquele que vive na prática da maldade, ele mesmo vai colher a maldade que ele está planejando, plantando, Deus permitirá a sua colheita. E também aqueles que abandonam a Deus, que negam, que rejeitam o amor de Cristo Jesus, por nós pecadores, ao ponto de entregar a sua própria vida.
morrendo uma morte de cruz, sendo humilhado, esbofeteado, colocaram sobre o Senhor uma coroa de espinho, furaram o seu lado, com a lança, pregaram ele numa cruz. Todo o sofrimento que o Senhor Jesus passou por mim, por você, meu amigo, meu irmão, para que hoje nós tivéssemos o perdão de Deus e o direito da vida eterna, da salvação eterna. Imagine quem rejeita o sacrifício do Senhor Jesus. Imagine aqueles que vivem na prática da maldade. Observe o fim dessas pessoas. Observe qual vai ser o fim delas, se elas não se arrependerem enquanto é tempo, antes que a justiça de Deus e a ira de Deus, a espada de Deus, o Todo-Poderoso, desça sobre a vida dela. Porque muitos pregam, Deus é amor. Sim, Deus é amor, é verdade. Ele amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Mas também a palavra do Senhor ensina que Ele é justiça, que Ele é fogo consumidor, Porque tudo tem um prazo diante de Deus, tudo. As maldades que o ser humano pratica, eles também colherão, as suas sementes de maldade, vai ter retorno sobre a vida deles e delas, se eles não se arrependerem, e passarem a buscar a Deus, a temer a Deus e praticar o bem. Observe qual é o fim dos maus. Você já tem visto muitos, que praticavam a maldade e continuaram praticando. Qual foi o fim deles? A destruição. Mas vê na vida daqueles que se arrependeram de praticar o mal e abandonam o caminho da perversidade e passaram a servir a Deus, a adorar a Deus. Vê qual são o fim deles, A misericórdia de Deus e o amor que o alcançou. Então que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, meu irmão, a nossa vida, a nossa família, que nós possamos cada dia mais, cada minuto da nossa vida, segundo, dia e hora que Deus nos concede em cima do pó dessa terra, que haja arrependimento verdadeiramente no nosso coração, que haja mudança, nas nossas atitudes para a prática do bem, do temor e obediência à palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Isso não é só para quem não é cristão, não, é para nós os cristãos mesmo. Porque se eu e você diz que é cristão e vive na prática da maldade, da perversidade, é porque nunca nós conhecemos, nem nascemos de novo ainda. Precisamos nascer de novo, como disse Nicodemos, Senhor, como pode um homem velho nascer de novo? Porventura, tornar ao ventre da sua mãe nascer? Jesus disse, não, Nicodemos, é necessário vos nascer da água e do Espírito, Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se eu e você ainda vivem na carne, na prática da maldade, da perversidade, é porque nós não nascemos de novo ainda. Não nascemos nem da água e nem do Espírito Santo de Deus na nossa vida, moldando a nossa vida, o nosso caráter, como servos de Deus e como cidadãos do céu aqui na terra. Então que Deus, meu querido, meu irmão, continue abençoando a sua vida, a sua família, a minha família, em nome de Jesus. E nós vamos agora orar ao Senhor, pedir ao Senhor misericórdia nessa madrugada, Que o Espírito Santo de Deus nos liberte, que o Espírito Santo de Deus nos guie na vereda certa, no caminho certo,
diante dos seus santos olhos, né? Com temor e tremor a Deus. Pai querido, amado e santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesta madrugada, nós entramos na Tua presença em oração, como diz a santa palavra do Senhor, Pai. Jeremias capítulo 33 e versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Senhor, levantamos a nossa voz em oração nesta madrugada e pedimos ao Senhor perdão, meu Deus, pelos nossos muitos pecados, pelas nossas muitas falhas e fraquezas diante dos olhos do Senhor. Pai, lembra-te que somos pó e que ao pó tornaremos, diz a Tua palavra. Mas o Espírito segue ao juízo do Senhor, meu Deus. Então tenha misericórdia de nós, Pai. Aumenta nossa fé em Ti, nosso ânimo, nossas forças, o prazer de Te servir, Te amar e Te adorar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, Pai. Senhor, abençoe a nossa vida, a vida dos nossos familiares, salvando, libertando de todos os males, Pai. Oramos também pela vida dos amigos, dos seus familiares, que o Senhor salve, liberte, livre de todo mal, que o Senhor abra o entendimento de cada um deles, meu Deus, para que o Evangelho do Senhor Jesus resplandeça nos seus corações, na sua mente, ó Deus, que o Espírito do Senhor os visite, libertando do engano, libertando de toda maldade, de toda perversidade, meu Deus. Pai, é no nome de Jesus que oramos também pela nação brasileira. Entregamos o Brasil nas Tuas mãos, ó poderoso Deus de Israel. Como diz a Tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Oramos pela salvação do Brasil, da nação, das autoridades brasileiras. Entregamos elas nas Tuas mãos, Senhor. Os maus, que o Senhor os salve e liberte, que eles se arrependam da prática da maldade para que se convertam ao temor ao Senhor. E os bons, o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, os livre de todo mal. Pai, é no nome de Jesus que oramos pela Tua igreja, pelo Teu povo, por todos aqueles que levam a preciosa semente, a Tua palavra, o Evangelho do Senhor, o amor do Senhor, meu Deus, às almas, os encarcerados, aos doentes, aos enfermos, aos viciados, oprimidos, os jogados, meu Pai, no fundo do poço, no jogo, nas dívidas, na humilhação. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, e que o Senhor os liberte, os jovens que se encontram no mundo do crime, que se encontram, meu Deus, no tráfico de drogas, que se encontram nas drogas, enganado por Satanás e seus demônios. E só o Senhor, meu Deus, pode libertá-los. Senhor, tenha misericórdia, Pai, do cego, que está cego espiritualmente. O diabo tem cauterizado a mente dessa criatura, meu Deus, ao ponto dela não entender, meu Pai, a luz do Teu Evangelho, e está caminhando para uma eternidade sem a Tua presença, sem a salvação do Senhor. Pai, oramos pelos enfermos, pelos depressivos, oramos por aquele rapaz, Senhor. Senhor, cura ele daquela depressão, liberta ele, Pai. Oramos pelo Teu filho que se encontra com problemas de saúde, restaure a saúde dele, Pai. Oramos pelaquela criança, meu Deus. Toca no cérebro, repreendendo toda a sequela, Pai. Fechando, meu Deus, aquela fratura no crânio daquela criança. Restaura a saúde dela, Pai. Pai, oramos pela salvação dos seus pais. Oramos, meu Deus, por todos, pelo Brasil, pelo mundo, pela África, pela nação de Israel. Oramos, Senhor, pelos cristãos, Teu povo, a Tua igreja, Teus filhos. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos do sono, ó Pai espiritual, porque a nossa salvação está mais próximo de que quando aceitamos o Senhor Jesus
como único e suficiente Salvador da nossa vida. Senhor, nos ajuda, ajuda teus filhos, Senhor. Ajuda, meu Deus, ali, meu Pai, aquela empresa, ajuda os diretores, a família. Meu Deus, ajuda cada funcionário, cada familiar, abençoando o trabalho das suas mãos, prosperando, Senhor. Envia multidões de clientes ali, abençoando, prosperando, Senhor. Guardando e livrando de todo o mal. Senhor, abençoe para a honra e glória do teu nome o trabalho das nossas mãos. Faz-nos prosperar, Senhor, como nunca prosperamos. Oramos e entregamos em tuas mãos esta causa, poderoso Deus. O Senhor que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, oramos por todos, meu Deus, entregamos em tuas mãos. Que o Senhor dê vitória a cada um dos teus filhos e familiares, dos amigos, que o Senhor abençoe cada um, meu Deus, pois o Senhor sabe da necessidade, da luta, da batalha de cada um, Senhor. Abençoe, fortaleça, aumenta-nos a fé, Senhor, em Ti. Pai querido, amado e santo, entregamos e oramos e entregamos nas mãos do Senhor esta causa. Pai, oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Pai, oramos e entregamos em tuas mãos a nossa vida, nossa família, minha esposa e familiares. Oramos pelos amigos aqui das redes sociais. Oramos, Pai, por cada um deles, pela família. O Senhor sabe, Pai, da necessidade de cada um deles, Pai, pois a Tua palavra nos ensina que o Senhor é onisciente, que o Senhor é onipotente, onipresente, ó Deus. Entregamos nas mãos do Senhor e o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, como a Tua palavra falou nesta noite, que o Senhor nos livre e nos guarde de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, meu amigo, a sua vida, a sua família, a vida dos amigos, nosso amado amigo Vinícius. Que Deus continue abençoando sua vida, meu irmão, sua família, seu irmão, em nome de Jesus, guardando, livrando, protegendo, dando vitória, né? Porque só Deus é quem opera milagre, né? E é este Deus que tem todo o poder, como o Senhor Jesus disse, né? Todo o poder foi lhe dado, em cima no céu e embaixo nessa terra. Então que Deus dê uma madrugada abençoada, um sono reparador a todos os amigos e irmãos em Cristo aí, dando vitória, né? Um final de semana, uma semana abençoada, de salvação, libertação, prosperidade, livrando de todos os males em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai compartilhar os vídeos, a oração, a palavra de Deus para seus amigos, familiares, e com certeza Deus fará, né, um milagre acontecer na sua vida, na sua família. Um milagre que eu, que você, que nós precisamos que o Senhor realize na nossa vida e na nossa família. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada em nome de Jesus, um sono reparador, um dia abençoado na sua vida e na sua família em nome de Jesus.